Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos para mais uma aula, continuando o que estamos tratando aqui, que é o sacramento da penitência, ou da confissão, não sei como é que você chama, ou da reconciliação, né? O pessoal sempre chama assim também, né? Os mais comuns são penitência ou confissão, reconciliação também vai servir, até porque é uma reconciliação com Deus. Mas hoje o que nós temos que tratar aqui é essencialmente do exame de consciência e como é que a gente se confessa. Nós dissemos o que é necessário, né? Coisas necessárias, o exame, a dor de ter ofendido, o propósito de nunca mais pecar. Isso é importantíssimo, né? E a acusação dos próprios pecados. Por fim, a satisfação, a penitência. Esse é o passo da confissão. O que é exame de consciência? Eu tenho um vídeo, acho que está no canal ainda, porque algumas coisas eu já retirei, né? A gente vai reajustando o canal para os tempos, né? Não mudei de ideia sobre algumas coisas, mas não está sendo visto. A gente estava com excesso de vídeos aqui, porque já tinha lotado de vídeo, então a gente achou melhor fazer uma boa limpeza. Ainda está acontecendo isso, né? Mesmo estamos em junho, mas ainda faço esses ajustes no canal. É sempre bom. E tinha um vídeo que eu falava o seguinte, que antes do exame de consciência dos pecados, é importantíssimo que a pessoa faça um exame de consciência da vida. Eu não sei se você assistiu esse vídeo, né, mas eu vou repetir de modo resumido, lógico, o que eu quis dizer com um exame de consciência antes do exame de consciência. Como é que eu vou confessar um pecado se eu mal sei o que é um pecado? Primeiro problema. Segundo, como eu vou dizer as coisas que eu fiz errado se eu não tenho consciência nem das coisas que eu fiz certo? E eu não fiz uma análise da minha vida tentando compreender os meus passos no dia a dia. E eu fico como que jogado no mundo. Eu não procuro saber quem sou eu. Então, o que eu estou indo falar lá na confissão? Essa é a minha preocupação, né? Isto não é um assunto de padre. Isso é um assunto quase mais filosófico, né? É um assunto talvez psicológico. Mas este exercício precisa ser feito. Por quê? Para não virar em você um negócio que também eu cheguei a fazer vídeo no canal, de um certo puritanismo. Puritanismo, na verdade, é um termo, né, de um movimento que veio mais na Inglaterra, protestante, mas é como o nome pegou, o nome puritanismo pegou, o que se quer dizer é o seguinte, de que as pessoas não comecem a ficar fazendo aquela seleçãozinha de pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Que às vezes, muitas vezes, como catequista eu recebo aquelas perguntas, pode-se fazer tal coisa? Pode-se comer tal coisa? Pode fazer tal coisa? Pode dançar tal coisa? E aí a pessoa começa a selecionar situações, né? E talvez esse seja um dos problemas da falta da devoção interior para a modéstia exterior, que eu falei quando estávamos tratando de missa. Existe esse problema na cabeça das pessoas. As pessoas não conseguem fazer uma análise de si mesmas. E por não se conhecerem e não saberem que precisam se conhecer para chegar para se confessar, e dizer o que fizeram de errado, porque elas não sabem se fizeram errado. Elas não têm condição de se explicar e dizer que fizeram errado. Ela se arrepende, quando diz que se arrepende, é quando é uma coisa muito descarada, está muito clara, né? Ou isto é apenas uma consciência pesada por um problema de relacionamento com A ou com B, e que às vezes nem se trata de um pecado. Há quem fique com a consciência pesada por ter dito a verdade, e ter de chegar, né, na frente das pessoas, num grupo, ou na frente de uma pessoa, ou nas redes sociais, ou na própria televisão, e pedir desculpas quando ela não tem culpa. Muito disso acontece. Qual é o problema disso?
pessoa não se conhece, a pessoa não tem noção do que é a moral, do que é a ética, do que são os comportamentos, e aí o primeiro sinal de que a minha imagem ficará ferida, eu me pronuncio tentando amenizar a situação. O nome disso não é confissão. O nome disso é talvez um pouco de pouco conhecimento de si, poderíamos dizer que tem um pouco de vaidade, porque a pessoa está querendo proteger sua imagem e não proteger aquilo que realmente é um valor na vida dela, né? Então, quando a gente pega e explica sobre a confissão e chega na questão do exame de consciência, a pessoa simplesmente vai fazer uma separação dos seus pecados, vai dizer, pequei isto, pequei, o pecado, qual que é? O que está nos 10 mandamentos lá? Como já vi muitas vezes. Você deve ter tido amigo que falou, vou pôr na listinha aqui, mas quais são os 10 mandamentos mesmo? Aí quando você fala, ela fala, cometi todos. E ela não sabe nem do que se arrepender, nem por que se arrepender. E nem por que tem que se arrepender, né? Quando são pecados relacionados ao 6º mandamento, então, o que há na mente das pessoas é, mas por que isso é pecado se isso dá tanto prazer? Né? Então, não é só aí, não é um negócio que atinge só jovens, né? Procure aí a quantidade hoje de terapeutas, né? Alguns que dão orientações para pessoas que têm problemas com pornografia, com masturbação, né? Ou viciados em sexo, propriamente o sexo. Mas na cabeça de grande parte assim, não, mas eu não sou um viciado, eu não faço isso, eu tenho um pouquinho, uma vez por dia. E aí começam aquelas coisas, mas por que eu faço errado? Se é só um prazer, não estou fazendo mal para ninguém, porque a pessoa sempre acha que fazer o mal significa atingir o outro. E tudo que o pessoal coloca, principalmente, né, quando se fala até naturalmente assim, como é que as pessoas falam? Eu não roubei e não matei. Veja, são sempre detalhes relacionados a um certo materialismo. Não sei se você já percebeu isso. Então você vê a dificuldade das pessoas até em perceber o que isso afeta na transcendência da minha alma. O fato de eu fazer isto, e aí agora dizem que é um pecado, né? Mas e a minha liberdade, né? E a minha identidade, e a minha liberdade de escolha, né? Essas coisas começam a pipocar por aí. Então, quando há essa confrontação, né, destas situações com a igreja, ela sempre cai no âmbito moral. Aí, qual que é a primeira coisa? A pessoa que está em pecado, ela sempre faz a acusação. Mas na igreja tem padre que não vale nada. Mas os leigos são hipócritas, porque eles participam, eles se acham muito bons. Então, não, filho, a gente se considera pecador, né? A diferença entre mim e você é a mesma que eu teria com alguém que está fazendo exercício. Eu não sou muito de fazer exercício, então eu fico falando, mas eles também comem mal, mas eles também, pode ver, o cara tá fazendo aí 2 anos de exercício, né? E os outros que fizeram usar bomba, né? Querendo acusá-los de uma hipocrisia, ou então de que obtiveram resultado de maneira ilegal, de maneira imoral. É a mesma coisa. Aí, o que o cara que fala, pelo menos eu tô fazendo exercício, e você? Pelo menos eu tô lutando, né? Eu já comecei alguma luta, eu já reconheci uma necessidade, né? O cara que tá fazendo exercício reconheceu uma necessidade que eu tô lá xingando, mas esses caras aí, comem mal também, faz não sei o que, faz isso que é errado. É o que essas pessoas acabam fazendo, né? Então elas xingam o padre, xingam você, fala que quem posta na internet, quer se aparecer, fica agora postando que tá em todas as missas, todos os lugares. Mas essas pessoas estão lutando aí, estão fazendo os exercícios, estão tentando, né? Fazer os exercícios espirituais. Mas é mal e porcamente. Mas o que é pior? Não fazer ou fazer ainda que meio que errado? Melhor ir tentando fazer, né? E aí vai trocando o pneu com o carro andando. Vai tentando melhorar. Agora, não fazer significa assim, não há diálogo com Deus.
Não há tentativa nenhuma de reconciliação. Então, você precisa começar fazendo primeiro um exame da sua vida. Leandro, eu já me confessei tantas vezes, você está falando isso agora como se eu não conhecesse a confissão. Eu já conheço, já vou... Sim, mas será que nós não estamos indo para a confissão dessa maneira? Simplesmente fazendo separação de pecados, como se isso não estivesse na ordem do nosso ser, não está causando uma desorientação interior por conta, a começar, dos pecados capitais, e eu sou vítima de algum deles, me tornei escravo porque me deixei levar por eles. Então o exame de consciência ele é muito mais profundo do que uma lista. É lógico, daqui a pouco eu vou falar, quando você for para a fila da confissão, se você, às vezes tem gente que esquece rápido as coisas, faz lá a sua listinha. Mas você só faz essa lista, você só vai para a confissão se você sabe pelo menos quem você é, cara. Que senão você só está indo contar fatos que parecem separados, esporádicos, que não tem ligação com a sua vida, parece uma coisa de fora, né? Igual muita gente aí fora, extremamente moralista. Hoje em dia as pessoas estão muito mais moralistas que as pessoas da igreja, que elas fazem as coisas mais absurdas, falam mal dos outros, aí ela culpa alguma coisa que é estrutura. Ah não, foi a estrutura que já me torna, né, uma coisa, né? Então eu já sou meio que um oprimido, então eu acabo agindo mal com o outro, eu trato mal tal pessoa, eu ajo com uma discriminação de humilhar o outro porque é o sistema que faz isso. É o sistema, é a estrutura que está aí, não sou eu. Eu não tenho culpa, eu sou bom. Na cabeça de grande maioria das pessoas, e não são só dentro da igreja, né? Dentro da igreja às vezes a galera acha também que o jogo é ganho, né? Mas fora também, eu sou bom. É a sociedade que perverte, né? Você acha que você é o bom selvagem, né? Então você não é o bom selvagem. O bom selvagem não existe. Inclusive no bom selvagem existe um negócio chamado pecado original, então ele também é mau, que nem eu e você, né? Para de dar desculpa do sistema, da estrutura, do pecado estrutural, do não sei o que estrutural, que isto aí é desculpa para dizer que você é bom e o resto que é mal, né? Porque se houver uma estrutura, peraí, quem que está na ponta da estrutura? Quem é que você não afirma? Ah não, é porque a sociedade tem as suas instituições. Então o problema são as instituições, mas quem está por trás das instituições? Pessoas. Então existem algumas pessoas que são más, mas não você. Mas a estrutura que você cria, nessa sua ideia é, eu preciso tomar o poder delas para eu derrubar o sistema? Aí por que não derruba o sistema até agora? Na verdade o que acaba acontecendo é, essas pessoas assumem o poder, seja lá onde for, e elas destroem o sistema, tornando ele ainda pior do que o que ela mesma alegava ser. Olha que legal. Parabéns para vocês aí, né, que trabalham em ONGs, políticos, militantes e tudo mais, que é isso que vocês fazem. Vocês pioram e dificultam ainda mais uma pessoa de se conhecer e saber que ela é pecadora e que ela precisa fazer um exame de consciência. Então, o exame de consciência vai ser uma diligente investigação dos pecados que se cometeu desde a última confissão. Então, ela vai ser bem feita. Para você chegar nisso, eu sugiro tudo isso que eu falei anteriormente. Esse exame de consciência da sua vida como um todo. Ainda não fazendo um juízo de si, mas entendendo o que você fez de bom, o que você fez de mal, o que é a sua vida, quem é você, como é que você faz, como é que você gosta, o que você veste, o que você come. Qual é a sua história? Quais são os seus prazeres, quais são as suas dores, quais são os seus problemas, sem colocar a culpa nos outros, sem ficar inventando sisteminha para se colocar como coitado. Depois disso, sim, nisto há este pecado. Sei o que eu fiz e reconhecer. E começar a trabalhar também dentro de si, porque às vezes a gente não aceita alguns pecados, algumas coisas serem pecados, e a gente piora toda a condição do negócio. Então como é que eu vou fazer? Eu vou trazer à memória a presença de Deus. Todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões contra os mandamentos de Deus e da igreja. Não estão todos aqueles 10 mandamentos, mas os 5 mandamentos da igreja,
contra as obrigações do próprio Estado. Quer dizer, aquilo que envolve os mandamentos e que eu não cumpri diligentemente a minha ação, né, do estado de vida que eu possuo. Qual é o estado de vida que eu possuo? Bom, eu sou casado, é padre, é religioso, esse estado de vida, e consequentemente qual é a obrigação, por exemplo, de um solteiro, de um casado, né, como trabalhador, como profissional, como familiar, o que eu faço, o que eu devo fazer, inclusive na minha área de trabalho. É aí que eu faço o exame de consciência para poder me confessar, né, nos meus relacionamentos diários. E aí eu vou examinar também sobre todos os maus hábitos e as ocasiões de pecado. Como é que eu vou analisar os maus hábitos e ocasiões de pecado se eu não consigo fazer uma análise da minha vida e saber quem eu sou? Você precisa saber quem você é, né? Você vai ter que investigar o número de pecados. Como assim o número de pecados? É a quantidade de vezes que você o repetiu. Então, eu cometi tal pecado e tantas vezes eu o cometi, né? E para ele ser mortal, são necessárias 3 coisas: matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Matéria grave quando se trata de algo notavelmente contrário à lei de Deus e da igreja. Quer dizer, está lá nos 10 mandamentos mencionado, tal, tu cometeu. Então foi matéria grave, né? Quando há plena advertência, quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Aqui pode ser que a matéria não seja grave, mas como você está fazendo tão consciente e está complicando a sua vida, a vida de outro, você está agindo de modo deliberado, consciente de que você está fazendo um mal. Às vezes nem estava constando nos 10 mandamentos, mas aí ele se torna um mal grande, porque você vai fazer agora um mal para alguém e ele vai ter uma consequência e vai desembocar lá, né? E quando há consentimento perfeito da vontade, quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora se reconheça que é culpável. Então, quer dizer, eu não deveria fazer isto, mas eu estou fazendo, sabendo que eu quero fazer. Mas eu não posso, mas eu quero muito fazer isso, e aí eu me deixo levar pelo desejo, né? Então isso também pode configurar. Então aí você vai analisando a sua vida, você já consegue com essas 3 condições ver se você cometeu pecados graves, para além até dos 10 mandamentos, porque ele pode desembocar depois lá, mas é aí. Que diligência se deve usar no exame de consciência? Aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância. Quer dizer, isso tem grande importância para a sua vida. Você precisa agora compreender que você precisa mudar. Então você precisa fazer aquele exame de consciência realmente, verdadeiramente consciente, tá? Facilita o exame de consciência fazendo isso toda noite. Você fazendo aquele pequeno exame de consciência ali de 5 minutos antes da oração final, antes de dormir, entendendo o que fez e o que não fez. Talvez ali você encontre um pecado grave. Mas eu não vou lembrar. Deixa anotado, para depois você se confessar, né? A dor dos pecados que precisa se ter é um desgosto, uma detestação da ofensa a Deus. E aí nós temos 2. Uma perfeita, uma dor perfeita e uma dor imperfeita. A dor perfeita é o que a gente chama de contrição. A dor imperfeita é o que a gente chama de atrição. A dor perfeita é o desgosto de ter ofendido a Deus. Quer dizer, eu cometi aquele pecado, mesmo eu estava consciente, mas agora eu estou mal. Não era para eu ter feito isso. Então é o desgosto de ter ofendido a Deus, porque Deus é infinitamente bom e digno em si mesmo, né? E ele tem que ser amado sobre todas as coisas. Naquele momento eu não amei ele sobre todas as coisas. Eu tornei aquela coisa um ídolo. Eu idolatrei outra coisa, um objeto, uma coisa, uma pessoa, seja lá o que for. E ela se chama dor de contrição. Por quê? Porque se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso proveito ou prejuízo. Eu não estou indo para a confissão apenas porque eu cometi um pecado, então eu pequei, e aí eu quero resolver a coisa. Não, para me livrar. Não é só uma dor de cabeça, é uma dor por ter ofendido. Você sente isso, por exemplo, se você discute, né, quem ama e cuida da mãe, de pai e tal, discute com eles e depois fica mal. É essa dor, tá? De reconhecer, puxa, mas não era para discutir com meu pai.
Não. E aí você fica mal. Ok? E segundo, porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessarmos. Quer dizer, é aquilo que já ocorre uma contrição tamanha que Deus já está nos perdoando, mas agora a gente precisa fazer o ato concreto de ir para o confessionário. Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados independente da confissão? A dor perfeita não alcança o perdão dos pecados, independente, né, da confissão, porque sempre inclui a vontade de se confessar. Quer dizer, eu cometi o pecado, veio aquela dor dos pecados, eu peço perdão a Deus, aquilo já, de certo modo, me traz um alívio, mas eu sei que precisa do ato concreto. O ato concreto é confessionário. Vai para o confessionário se confessar. Porque a dor perfeita produz esse efeito de nos conceder estado de graça? Produz esse efeito porque procede da caridade, que é o amor a Deus, e que não pode encontrar-se numa alma juntamente com o pecado original. Se eu estou no pecado mortal, porque se eu estou com o pecado mortal, a minha alma se tornou inimiga de Deus. E não há como ter contrição plena se eu me tornei inimigo de Deus. Por isso que eu vou me confessar. Tá bom? E o que é dor imperfeita ou atrição? Que é o que mais acontece entre nós, tá? Olha isso. Aí você não quer se confessar. Eu me confesso sozinho. Grande parte dos pecados que você disse que se confessou foi isso aqui. Atrição, imperfeito. É aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como a nosso supremo juiz. Isto é, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta ou na outra vida, pela própria fealdade do pecado. Que condições deve ter para a dor ser boa? 4. Interna, sobrenatural, suma e universal. Ela deve ser interna porque ela está ali no coração, na vontade, não só nas palavras. Então, não basta eu dizer. O negócio tem que estar interior mesmo, de querer se confessar, de querer o perdão de Deus. A dor deve ser interna porque a vontade que se afastou de Deus com o pecado deve voltar para Deus, detestando o pecado cometido. Então vai haver um horror ao pecado. Sobrenatural, que deve ser exercitada em nós pela graça do Senhor, e que devemos conceber, levados por motivos que procedem da fé. Sobrenatural. Por quê? Porque é sobrenatural o fim a que se dirige. Perdão de Deus e aquisição da graça santificante e o direito da glória eterna. Quer dizer, eu quero me salvar, eu vou receber a graça de volta. Isso é necessário. E a diferença de dor sobrenatural e natural? Quem se arrepende por ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno de si, mesmo de ser amado, por ter perdido o paraíso e merecido o inferno, ou então pela malícia intrínseca do pecado, tem dor sobrenatural, porque estes são motivos fornecidos pela fé. Quem, ao contrário, se arrependesse só pela desonra ou castigo que vem dos homens, quer dizer, eu vou me confessar porque, nossa, olha o que eu fiz, contei uma fofoca, as pessoas estão sabendo, tô mal, ou por algum prejuízo puramente temporal, teria dor natural porque se arrependeu só por motivos humanos. A dor deve ser suma, total, porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, uma vez que é uma ofensa a Deus. É necessário chorar, como às vezes se chora pelas desgraças? Não, eu falei disso já. Não é necessário materialmente que se chore pela dor dos pecados, mas basta que no íntimo do coração se deplore mais o ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. E por que tem que ser uma dor universal? Que tem que estender a todos os pecados mortais cometidos. Por quê? Porque quem não se arrepende, ainda que seja de um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus. Quer dizer, você está com um apego dentro da sua alma. Esse é o problema. Vamos lá. A gente tem que pedir para Deus excitar em nós essa vontade de ter esta dor pelos pecados. Vou me confessar. Porque aqui a gente já vai dar uma explicação geral de como você tem que se confessar. Vou me confessar. Eu comentei agora há pouco. Um pecado sexual. Aí chegou lá. Eu vou falar com o padre. Vou acusar os meus pecados. Vou dizer o que está acontecendo. Eu preciso
dizer quanto tempo faz que eu me confessei, tá? Falo, padre, a última vez que eu me confessei tem tanto tempo. Para o padre poder ter uma noção. Ele vai dizer para você, falar, e você vai acusar os seus pecados. A orientação do catecismo é: acuso-me de todos os pecados da vida passada, especialmente contra tal ou qual virtude. Contra a pureza, contra o quarto mandamento, contra o quinto. Então o que eu vou dizer? Vamos lá. Você vai dizer assim: padre, eu cometi um pecado, já que eu mencionei a questão sexual, do sexto mandamento. O padre já sabe que tem relação com a questão sexual. Não pecar contra a castidade. Pode ser um adultério, pode ser essa questão do vício, pessoal, pode ser realmente o ato em si, com uma, com duas, com três, quatro pessoas, pode ser a pornografia. E aí a pessoa vai lá e diz qual é. No sexto mandamento cometi este pecado aqui. Foi masturbação e pornografia. Sei. Não vamos polemizar tanto, ficar entrando a atrair, não vamos ficar só nisso aqui. Mais polêmico não. E então a pessoa não precisa detalhar a história. O cara não precisa. Por exemplo, se eu desonrei pai e mãe, ele não precisa contar todo o fato, porque quando a gente começa a contar muito fato, a gente começa rapidamente a dar a desculpa, a querer dar origem, e essa origem às vezes não tem uma origem má. Ela tinha uma boa intenção, ela virou uma coisa ruim depois porque a gente agiu errado. Então isso aí você não precisa seduzir, no termo correto, no sentido de enganar o padre para ele ficar com dozinha de você, porque isso não resolve o problema. Deus viu o que você fez e é isso que você tem que contar. Então você não precisa detalhar o padre. Também nessas questões mais sexuais, também não dar detalhes das histórias, porque tem uma pessoa ali na sua frente e você não precisa criar escândalo ou provocar a libido de ninguém. Você não está indo para contar um conto erótico. Então você fala: padre, cometi este pecado relacionado ao sexto mandamento. Foi este daqui e foram tantas vezes desde a última vez que eu confessei. Pronto. O que você vai contar a mais? Primeiro, você vai dizer a gravidade, quer dizer, foi, igual que eu falei, foi a masturbação com a pornografia. E você pode dizer que essa pornografia tem um agravante, porque hoje em dia sempre vai ter agravante, porque ninguém vai assistir, pelo menos isso que a gente escuta de jovens, ah não, mas coisa comum a gente não assiste. Comum, a gente está falando daquilo que um casal comum costuma fazer. E aí ele vai dar um detalhe. Ele não precisa contar que filme, ele não precisa contar a pessoa, ele não precisa contar o ato, não precisa contar o fato. Só fala: assisti nisto aqui. E ele aumenta a gravidade, explicando que houve um agravamento do pecado. Entendeu? Disto geraram tais e tais consequências. Então, se houve um outro ato, aí às vezes um ato presencial com alguém, aí ele pode também dizer isso, sem detalhar as loucuras que fez escondido, ok? Com a outra pessoa. Leandro, contei o pecado, mas eu não lembro se eu contei todos, eu acho que eu esqueci um lá. Então, para você não esquecer mais, veja isto, talvez você não lembre na hora de tudo. Antes de você terminar a sua confissão, sei lá, contou lá que você roubou alguém, igual que eu contei aqui detalhadamente, para ficar fácil de que você precisa dizer o pecado, a qual mandamento pertence, o ato em si e a gravidade dele. Pronto, contou e a quantidade e a gravidade, ok. Mas eu acho que ainda tinha alguma coisa para contar. Não estou lembrando? Você vai dizer assim: de todos esses pecados, padre, e de todos aqueles que eu não me lembro que eu cometi até agora, até a última confissão, eu peço perdão a Deus de todo o coração. E a vós, padre, peço a penitência e a absolvição. É isso. Você fala isso, isso já compreende que você pode ter esquecido de algum pecado, tá bom? Então aí você já se livra do problema de não ter contato. Tá ok? Então acho que fica mais fácil para você. E aí, depois vai vir a absolvição, o padre dará a absolvição para você. E por fim vai vir a satisfação. A satisfação é a penitência. Essa penitência, o padre vai pedir muitas vezes para você fazer
ou rezar um terço, ou fazer um Pai Nosso e 5 Ave Maria, sempre na frente ali do sacrário, logo após o padre vai estar no confessionário, você vai estar na igreja, então fica fácil para você ir rezar, ou ele vai pedir algum pequeno ato de caridade, dependendo de qual é o pecado. Alguns pecados o padre pode não te dar absolvição. Aí você fala, puxa Leandro, mas por quê? Porque ele quer ver a sua luta agora. E aí ele vai pedir para você passar um período e voltar depois. Nossa, mas pode? Pode, porque ele não está só te confessando, ele está dirigindo tua alma. Ele está te ajudando a te salvar. Não é o que os padres costumam fazer, mas já ouvi casos. Né? Comigo não aconteceu. Comigo o padre já ameaçou não dar absolvição. Né? Porque eu sou... Já fiz... Tem umas 3 vidas nesses 42 anos aqui. Então, o padre pode orientá-lo para dizer, olha, vamos fazer isso aqui para a gente entender até onde está indo. Ou ele te dá absolvição, mas pede para você retornar, para acompanhar, porque dependendo de quão viciado você está. E aí ele vai te dar uma penitência, essa penitência são isso. Né? Então eles impõem, não costumam ser grandes, né? Tem algumas obras que a gente pode fazer para penitenciar-nos, que é a oração, esmola e jejum. Essas 3, eu não sei se eu vou fazer um vídeo extra, talvez eu faça, né? Só para a gente poder tratar um pouco delas, dessas mortificações. E vou dizer mais, elas não servem só para a questão da confissão, elas servem para a sua vida, ok? É importantíssimo que você entenda a necessidade de fazer essas 3, porque elas reajustam e alinham a nossa mente, o nosso corpo, né, e o nosso espírito. Essas 3 ajudam bastante. Então acho que a gente vai fazer sim. Tá bom? Para essa questão da mortificação, do jejum, da esmola, né, e da oração, onde é que elas nos ajudam aí a ajustar e equilibrar a nossa vida interior? Com isso eu acho que nós completamos, né? Eu poderia ler muito mais coisas, mas acho que com isso aqui já fica fácil para você entender o que a gente está tentando explicar, e então não termos o seguinte, né? Só para encerrar. Por fim, você precisa ter um propósito. Esse propósito não pode ser só uma vontadezinha, precisa ser uma vontade clara, direta, e você realmente iniciar a luta para não cometer mais o mesmo pecado. Eu não posso, e eu sei, todo mundo quando vai confessar, basicamente confessa os mesmos, que é muito difícil, você não vai chegar, não é muito comum uma pessoa que comete um pecado, depois chegar com outro completamente diferente. As coisas sempre ficam, porque o nosso mundo não muda tanto assim, então você sempre está quase que nos mesmos vícios, nas mesmas lutinhas ali, espirituais, na mesma mesquinharia, né? Então basicamente as pessoas falam, então você precisa começar a trabalhar isso dentro de você para não cometer mais esses pecados. Com isso você superará. Precisa ser, além de sincero em todo ato, desde da contrição até a penitência, precisa ver, e aí claro, o propósito de não mais pecar precisa ser completamente sincero. Muitas vezes a gente não tem a sinceridade porque a gente não se conhece, não sabe que é pecado e não fez um exame de consciência da vida. Então por isso que eu dei essa orientação logo no começo. Hoje eu acabei até me estendendo mais, mas eu precisava falar aquele começo ali, senão ia ficar difícil de entender aonde eu quero chegar com a questão da confissão. A todos vocês, que Deus os guarde.